amados, no Novo Testamento, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, já quase no finalzinho da Bíblia. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16, quem encontrou aí? Diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então, coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha nos revelar essa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. Não converse com essa pessoa, tá bom? Preste o máximo de atenção. Pastor, eu nunca tinha ouvido falar desse homem chamado Onesíforo. Pastor, eu tenho uma pessoa na família com esse nome aqui. Tem mesmo? Parabéns. Quem aqui já tinha ouvido falar no Onesíforo? Não, pastor, a primeira vez. Pois é. Mas ele, amados, foi muito importante para o ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque em um determinado momento, o apóstolo Paulo se encontra preso em Roma e todos ali o abandonaram. Todos viraram as costas para ele. Ele se encontra só naquela prisão. Mas esse homem, que era um membro da igreja em Éfeso, ele foi a única pessoa, amados, que saiu de onde estava, saiu de Éfeso e foi até Roma para visitar o apóstolo Paulo. E ele não foi somente uma vez, foi diversas vezes para ajudar ao Paulo. Então o Paulo, ele fala para o Timóteo: Timóteo, como o Onesíforo foi importante para a minha vida. No momento que todos me abandonaram, somente ele veio me ajudar. Vamos ver aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, agora o versículo 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Pronto, esses, amados, foram os que deixaram Paulo para trás, quando ele foi preso. Pastor, o que ele fez para ser preso? Acredito, amados, que o seu crime seria esse, pregar a palavra. E houveram as acusações falsas, testemunhas falsas, perseguições religiosas, e o apóstolo Paulo se encontrava preso. E quando ele foi preso, amados, todos esqueceram dele, se envergonharam dele. Mas Deus, ele levantou esse homem chamado Onesíforo. E às vezes, amados, na nossa própria vida, vai acontecer isso. Todos vão nos abandonar. Às vezes até da própria família. Às vezes pessoas da igreja. Pessoas que você confiava em um momento difícil,
Você não vai contar com essa pessoa. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer o Onesíforo. O Onesíforo, amados, ele não era de Israel. Era um estrangeiro. Mas foi essa pessoa que se levantou para ajudar o apóstolo Paulo. E outra coisa também importante. Ele ajudou o apóstolo Paulo sem querer nada em troca. Quem já ouviu aquela frase, como se fosse uma piada, que diz assim: Deus te pague porque eu estou liso. Quem já ouviu isso aí? Pastor, de onde foi que saiu isso? Da própria Bíblia. Vamos ver aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. E o versículo 18 ele diz a mesma coisa. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. O que o apóstolo Paulo diz? Olha, Timóteo, o que ele fez por mim, eu não posso pagar. Eu não teria como restituir. Somente Deus. Que Deus possa restituir, que Deus possa pagar o Onesíforo em tudo aquilo que ele precisa. Porque ele fez por mim, ninguém fez. Ele demonstrou o que é isso aqui? A gratidão. Mas quem já passou por uma situação como essa, de ficar esquecido, de ninguém acreditar mais? Pastor, mas ele era o apóstolo Paulo. Meu amigo, mas ele era um ser humano. Ele estava preso. E talvez os próprios amigos zombavam dele agora, faziam ironia. E agora, Paulo? Cadê os Deus que você tanto falava? O que ele vai fazer agora? Aí Deus vai levantar uma pessoa que talvez você nem conheça, para ajudar você. E o que o apóstolo Paulo diz? Timóteo, eu não posso recompensá-lo, mas o Senhor, Ele pode. Amados, quando nós fazemos o que o Onesíforo fez por alguém, sem esperarmos recompensa alguma, é Deus que vai nos recompensar, é Deus que vai nos ajudar. Porque todos nós, amados, vamos ter um dia de Paulo na história, que vamos precisar de ajuda, mas vamos ter também um dia que nós vamos ser o Onesíforo, nós que vamos ajudar. Então o apóstolo Paulo, o que ele demonstrou? Gratidão. Nós devemos ser gratos, amados. A casa do Senhor, pastor, foi o último recurso, foi o último lugar onde eu achei uma saída, uma porta aberta. Você não pode virar as costas para a casa do Senhor. Porque muitas vezes, amados, as pessoas, elas estão com você, até dizem que, olha, estamos juntos, mas somente em algumas circunstâncias. Quando as coisas às vezes começam a não dar certo, aí você vê quem realmente está com você. Aí quem é que vai aparecer? Alguém que você nem espera, para lhe ajudar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser grato. Em muitas coisas, realmente, amados, a gente não pode restituir aquela pessoa o que ela fez por nós. A gente pode sim se esforçar. Não, olha, eu vou ajudar ao máximo, porque essa pessoa aí me ajudou muito. Mas nesse caso aqui do apóstolo Paulo, ele não teria condição para restituir. Então o que ele diz? Que o próprio Deus possa fazer isso. Então, é nesses momentos, amados, que nós vamos ver a mão de Deus para nos ajudar. Porque quem levantou o Onesíforo foi o Senhor. Agora vamos até o Evangelho de Mateus. Mas, no caso do Onesíforo, quando você vai ajudar alguém, o Senhor Jesus, Ele nos ensina na sua palavra, que quando você vai ajudar alguém, quando você vai fazer algo por alguém, não espere recompensa.
Faça simplesmente porque você quer fazer. Pastor, mas não merece. Muitas vezes nós vamos ajudar quem não merece mesmo, como também nós fomos ajudados. Às vezes a pessoa quer ajudar outras apenas para aparecer. Não, não deve ser assim. Nós devemos ajudar porque nós somos cristãos. E uma coisa que eu falei aqui, tanto pela manhã como pela tarde, falei, olha irmãos, por mais que nós estejamos em momentos difíceis, sempre vão haver pessoas que estão numa situação pior do que a nossa. Sim ou não? Vai sempre existir alguém para a gente ajudar, irmão. Sempre vai existir. Mesmo que você diga assim, não pastor, eu preciso ser ajudado. Tudo bem que você precisa, mas tem alguém que está numa condição pior do que a sua, irmãos. Então nesse caso você tem que ser um Onesíforo. Você não pode virar as costas, porque muitos viraram as costas para Paulo. Vamos ver aqui, capítulo 6, e o versículo 1. Olha o que ele diz. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Então, quando você faz dessa forma, apenas para aparecer, o galardão você já vai receber. O galardão do homem, o elogio, o tapa nas costas. Olha, a Mariana é uma santa. Mariana, olha, ela ajuda muito. Tudo bem, as pessoas até podem observar isso, mas o que importa é a minha intenção. Vamos dar um exemplo daquela sunamita que ela via todos os dias o profeta Eliseu passar ali para pregar a palavra. E ela via aquele jovem e ela sempre lembrava para o seu esposo: olha, filho, eu vejo sempre esse jovem passando aqui pela manhã, à tarde, à noite. Ele se esforça muito. Às vezes aqui é perigoso, pode haver um assalto. Vamos ajudá-lo. E aí o esposo dela concordou. E eles fizeram, amados, um pequeno quarto na sua própria propriedade. É óbvio que ninguém pode fazer mais isso hoje. Hoje em dia as coisas estão tão obscuras, irmãos, que até para ajudar fica difícil. Você ajuda, mas com certo receio. Compreendeu? A gente não pode deixar mais ninguém entrar na nossa casa, porque as pessoas hoje ninguém pode confiar. Mas ela confiou sim. Por quê? Porque ela diz claramente, eu tenho observado. Vamos ver aqui. Esse ponto aqui é muito importante, irmãos. Vamos até o Antigo Testamento. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Preste atenção, esse detalhe. Por que ela ajudou ao profeta? Você vai ver que não foi por acaso. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, o versículo 8. Preste atenção que ela foi prudente, tá bom? Aqui, quem encontrou aí? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado, que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. O que é observar? Saber a atitude da pessoa. Então, querendo ou não, quando você está no trabalho, quando você está em qualquer lugar, as pessoas ficam como? Observando você. Você falou que era da igreja,
Você falou que é uma pessoa do bem. A primeira coisa que elas fazem é observar você para poder apontar o dedo. Isso aí é verdade, irmãos. Quando você fala que é da igreja, as pessoas vão querer observar você para criticar você. Está vendo aí, ó, o irmão? Se diz irmão, mas não tem nada de crente. Ele é muito quente. Não é assim que as pessoas fazem? Mas só que ela começou a observar e viu que o negócio realmente era sério. Ela viu o esforço daquele homem. Ela viu o trabalho dele para Deus, o seu zelo. Então o próprio Espírito Santo, acredito eu, tocou no coração dela para ela ajudar. E o esposo dela concordou. Minha filha, você tem razão, esse jovem aí é um homem de Deus. Vamos ajudá-lo. E eles ajudaram, nós sabemos disso. Essa história aqui você já conhece. Mas eu pergunto para você, ela queria algo em troca? Não, de maneira nenhuma. Amados, e o que ela fez foi tão forte que o próprio profeta, ele falou para o Geazi: Geazi, o que essa mulher tem feito? Olha, nós temos que fazer algo por ela. O que ela precisa, o Geazi? Nada. Ela é uma mulher rica. Não precisa de nada. Agora, Eliseu, eu observei uma coisa. Ela não tem filhos. Aí você já sabe o restante da história. O que eu quero só observar nesse relato aqui, em primeiro lugar, ela era estrangeira, não era de Israel, como também o Onesíforo. E eles ajudaram sem querer nada em troca. É tanto que o apóstolo Paulo diz: que Deus que abençoe ele, meu amigo, que Deus que possa recompensar, porque eu não tenho como restituir o que ele fez por mim. Os dias que eles chegavam lá e me alegrava que eu estava triste, e ele era alegre, me contava uma história, trazia algo que eu gostava de comer. Irmãos, quando você está numa situação dessa, e o irmão vai até a sua casa, você se sente bem, irmãos, você se sente amparado. Eu passei por isso, eu sei o que é. Quantos pastores, amados, foram na minha casa? Quantos amigos foram na minha casa? Você sabe que isso aí é importante. Olha, pastor, estou orando por você. Você sente isso. Então, esse homem fez isso. Mas somente ele. Só ele. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Só foi quem? O Onesíforo. Só ele que fez isso. Vamos dar outro exemplo também muito forte. Esse homem também era um estrangeiro. E ajudou ao profeta Jeremias. O nome dele era Ebed-Meleque. Ah, pastor, hoje o senhor está complicando a história. Já falamos do Onesíforo, agora o Ebed-Meleque. O Ebed-Meleque, acredito que você já ouviu falar. E amados, prenderam ao profeta Jeremias e lançaram ele em uma cisterna cheia de lama. Ali ele iria morrer. Pastor, o que foi que ele fez? Qual foi o crime que ele cometeu? O mesmo do apóstolo Paulo. Ele pregava a verdade. Ele pregava, amados, contra a corrupção dentro do sistema religioso. Ele pregava contra as mentiras do rei. E se você não sabe, o profeta Jeremias era de uma família sacerdotal. Ele seria sacerdote. O pai dele era sacerdote. Ele já estava trabalhando no templo. Aí Deus chamou ele, ele falou: não quero. Meu pai, eu já tenho o meu chamado é para sacerdote. Ora, era muito mais cômodo ser sacerdote. Aí Deus falou: não, o seu chamado é para ser profeta. E você vai pregar, Jeremias, mas ninguém vai te ouvir. Já imaginou que chamado é esse? Deus falou para ele: você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Mas não esquenta, Jeremias, que eu vou estar com você. E foi isso que ele fez. Aí ele foi preso, lançado em uma cisterna. Aí veio quem? Poderia ser alguém de Israel para ajudá-lo. Mas todos em Israel não queriam nada com Jeremias, porque Jeremias falava a verdade. E aí veio esse etíope e falou para o rei: rei, o que fizeram com o profeta está errado.
o profeta irá morrer porque não tem comida na cidade. Aí o rei falou: tá bom, Ebed, convoca alguns homens e tira o profeta de lá antes que ele morra. E foi isso que ele fez, amados. E Deus honrou ao Ebed-Meleque, como também ele honra, amados, a qualquer um que ajuda o próximo, independente se é apóstolo, independente se é profeta, independente de qualquer coisa, amados. Deus, ele quer que você ajude alguém, porque quem vai recompensar no final é ele. Então, o que nós tiramos de tudo isso? O nosso aprendizado para hoje. E é em cima disso que nós vamos orar. Em primeiro lugar, em algumas situações, nós somos como Paulo, que estamos precisando de alguém para nos ajudar. Estamos sozinhos. E o Onesíforo é uma figura de Cristo. Por quê? Porque ele ajudou ao Paulo, estava com o apóstolo Paulo. O Paulo não tinha ninguém, mas ele estava lá. E o que foi que Jesus nos falou? Que estaria conosco em todos os momentos. Os momentos bons e os momentos difíceis também. Então, ele é uma figura de Cristo. Então, nesse primeiro ponto, nós somos como Paulo, que precisamos de alguém para nos socorrer em momentos difíceis. Esse alguém quem é? O Senhor já levantou. É o Filho dele, Jesus Cristo. Ele pode mandar outras pessoas, sim, pode. Ele pode mandar até um anjo, como ele fez com o apóstolo Pedro, que também estava preso. Ele mandou um anjo ali para ajudá-lo. Então Deus, ele pode, amados, mandar alguém ou algo. Lembra aquele que foi ajudado no último instante, Mardoqueu? O seu inimigo, ele fez uma forca para ele. E naquela madrugada o rei ficou sem sono. Aí pediu para um dos seus criados ler as crônicas do rei, o que aconteceu. Aí aquele homem, ele abriu exatamente onde estava a história de quando o Mardoqueu salvou a vida do rei. Aí o rei pergunta: sim, que honra deram para ele? Nenhuma honra deram para ele, mas ele salvou a minha vida. Aí na hora ia entrando o Ramã. Aí ele olhou para o Ramã, vem aqui. O que podemos fazer para honrar alguém? Alguém muito importante. Ele pensava que era ele mesmo. Olha, deve fazer isso. Vamos fazer agora com um homem chamado Mardoqueu. E aí ele caiu diante daquele homem. Porque, amados, quando você faz algo diante do Senhor, o Senhor, ele está observando. E não vai deixar que a injustiça prevaleça. Amém? Agora vamos voltar. Então, em primeiro lugar, nós somos esse homem, como Paulo, que precisamos que alguém venha nos ajudar. E Deus, ele vai dar sim alguém. Mas também, amados, por outro lado, nós temos que ser como o Onesíforo. Ajudar aquele que precisa. O Onesíforo da história somos nós. Ajudar aquele que precisa, amados. Porque um dia também nós fomos ajudados. Um dia o Senhor, ele deu a mão para cada um de nós. Mesmo porque nós somos cristãos, nós temos até a obrigação de ajudar. Então não podemos, amados, de maneira nenhuma virar as costas para aquela pessoa que precisa de nós. Então nós vamos orar. E essa oração, ela vai ter esses dois momentos. Primeiro momento, nós vamos falar para o Senhor o que nós precisamos, que Ele venha nos ajudar, com alguém ou com algo. Pronto. Sempre, amados, nós temos algo para pedir a Deus, sim ou não? Sempre nós vamos pedir algo, talvez não por nós, talvez pela nossa família, no trabalho. Sempre nós vamos pedir a ajuda de Deus. Pronto, esse é o primeiro ponto. Precisamos da ajuda de Deus. E o segundo ponto, qual é? Nós vamos nos prontificar diante do Senhor, para que Ele venha nos usar para ajudar ao próximo, amados. Porque sempre vai haver o apóstolo Paulo preso, para que eu vá lá
e dê a ele, pelo menos, amados, um momento de atenção. Ouvir a pessoa é muito importante. Estar lá com aquela pessoa já é importante. Mostrar para aquela pessoa que ela é importante, mostrar para ela que Deus se importa com ela e levar para ela, principalmente, a palavra de Deus. Falar para ela, irmãos, que nada está perdido, que Jesus Cristo morreu por ela e que deu também a salvação e que ela é muito importante para Deus. Amém? Então nós vamos fazer essa oração. Primeiro ponto da oração: pedir a ajuda de Deus, aquilo que nós precisamos, que Ele possa mandar o Onesíforo para nos ajudar. O Onesíforo é o Senhor Jesus, mas que também vamos ser esse canal da bênção do Senhor para ajudar aquele que precisa. Quem entendeu isso aí? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplaudir.